Marcos capítulo 6, o nosso texto de hoje vai ser então do versículo 1 ao versículo 13. Marcos capítulo 6, versículos 1 a versículo 13. Vamos então fazer a leitura desse texto, começando Marcos então capítulo 6, versículo 1. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Ficavam escandalizados por causa dele. Versículo 4, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é o que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de dois em dois e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Vamos fazer uma oração nessa noite. Senhor, agradecemos por esse tempo. Nós estamos aqui, que o Senhor esteja agora abençoando o entendimento da Tua Palavra nessa noite, seja nos dando sabedoria para que possamos extrair, Pai, grandes verdades essa noite da Tua Palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Bom, então, o final do capítulo 5, né, onde parou na última pregação, nós temos aqui a ressurreição da filha de Jairo. Né, o capítulo 5, ele termina, então, nesse tema. E é interessante, né, que o capítulo 5 do livro de Marcos, nós vemos pessoas que têm fé. Né? Nós temos 3 pessoas, basicamente, no capítulo 5, que tiveram fé, que foi no começo do capítulo o endemoniado, depois temos Jairo, né, que quer que Jesus cure a sua filha, e no meio do caminho tem aquela mulher, né, que é curada de uma hemorragia crônica. Então o capítulo 5, basicamente, é um capítulo de pessoas de fé, enquanto que o início do capítulo 6, agora é um capítulo de incredulidade. As pessoas agora rejeitando Jesus, e especialmente em sua própria terra, conforme nós vamos ler nos versículos a seguir. Então o versículo 1 nos diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando fala, né, quando a Bíblia fala da sua cidade aqui, está se referindo à cidade de Nazaré. Então, Jesus, ele estava em Cafarnaum, ele vai até Nazaré, que a Bíblia chama aqui de sua cidade, que ficava mais ou menos 32 quilômetros de Cafarnaum. Agora é interessante, né, que mesmo Jesus, ele nasceu em Belém, e durante grande parte do seu ministério, a sede foi Cafarnaum,
né, Jesus ele continua sendo Jesus de Nazaré. Em muitos lugares no Evangelho fala que Jesus ele é o Jesus de Nazaré. Né? Até estava nos profetas, né, de que Jesus seria o Nazareno. Né? Então, aqui então Jesus ele está na cidade de Nazaré. No versículo 1 fala que Jesus foi ali para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Agora o versículo 2 nos diz o seguinte, que quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. E aí vem algumas perguntas, né? De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. É interessante, porque aqui Jesus, então, ele está em Nazaré, ele vai começar a anunciar a sua mensagem na sinagoga, e no fim do versículo 2 fala que aqueles que ouviam ficavam admirados. Essa é a primeira resposta, né? Aparentemente, é uma reação favorável do povo. Mas, no entanto, né, nós percebemos que essa reação favorável, ela dura muito pouco. Conforme nós vamos vendo aqui no versículo 2, né, que fala aqui que eles ficavam admirados, mas depois surgem algumas perguntas na mente dessas pessoas. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão aqui conosco as suas irmãs? Então as palavras de Jesus, a um primeiro momento, pareciam maravilhosas. Mas na mente dessas pessoas, eles pensavam, mas vindo de uma pessoa como esta, como que era possível, né, o homem e as coisas que ele dizia, não parecia que não se encaixavam. Que sabedoria é esta? Né? Eles perguntam, que esses milagres que ele faz, não é este o carpinteiro aqui que a gente conhece? Né, que está aqui a sua família, seus irmãos, não estão aqui conosco? Então a acusação era que Jesus, apesar de ele ensinar com sabedoria, era somente um carpinteiro sem treinamento ou credenciais rabínicas. Lembra que nós já falamos isso para trás, né, mais no início de Marcos, que Jesus ele não seguiu a tradição dos rabis da época. Então eles ficaram inicialmente admirados, mas depois começaram a pensar, mas é uma pessoa comum, a família dele a gente conhece, está aqui entre nós. Então a posição comum de Jesus e sua família fez com que eles se recusassem a vê-lo como maior do que eles. E eles acharam impossível aceitar Jesus como Filho de Deus e o Messias. Parecia algo muito familiar para eles. É uma pessoa comum, que não tem nenhum treinamento. Como assim? De onde que vem essas coisas? De onde que vem essa sabedoria, esses milagres? E aí no fim do versículo 3 fala que eles ficavam escandalizados por causa dele. Lembra que Jesus ele está na sua própria cidade, conforme nos diz aqui o início do capítulo 6. Jesus ele está em Nazaré e ele está sendo rejeitado pelas pessoas, aquelas pessoas que conviveram com a família dele. E aí vem Jesus no versículo 4 e diz o seguinte: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. Né? Jesus, se a gente for trocar em miúdos, né, hoje, é como se Jesus estivesse falando assim, santo de casa não faz milagre. Né? Trocando em miúdos é mais ou menos isso. Só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que o profeta
não tem honra. Lembra de lá no capítulo 3, que até a própria família de Jesus inicialmente não creu. Lá no capítulo 3, versículo 21, eles falaram que Jesus ele estava fora de si. A própria família falou isso sobre Jesus, que ele estava fora de si, que ele estava ficando louco. Então nós vemos aqui agora um momento de rejeição, um momento de incredulidade, quando Jesus ele vai na sua própria cidade. O versículo 5 nos diz o seguinte, que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Se a gente for no texto paralelo a esse, lá em Mateus, que narra essa mesma situação aqui, lá em Mateus capítulo 13, versículo 58 diz assim, que não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Aqui em Marcos, é parecido, mas tem uma leve diferença, porque aqui fala que ali ele não fez nenhum milagre, e aí só depois no versículo 6 que fala que ele ficou admirado com a incredulidade deles. Agora, qual que é uma solução aqui provável, né, para a gente colocar os dois textos em paralelo e chegar a uma conclusão? Que Jesus ele não pôde realizar milagres ali por causa da descrença e da oposição daquelas pessoas. Em outras palavras, Jesus ele não quis fazer nenhum milagre aqui por causa do coração duro daquelas pessoas. Jesus, então, ele respeita a responsabilidade daquelas pessoas e ele respeita as próprias atitudes e ações daquelas pessoas. E ele decide, então, não realizar ali nenhum milagre, né, como diz nos versículos 5, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E o versículo 6 fala que ele ficou admirado com a incredulidade deles. Então, provavelmente, é uma relação de causa e efeito mesmo. Pelo fato das pessoas não crerem, Jesus não quis curar da forma que ele curava, da forma que ele curou, como, por exemplo, no capítulo 5, né, quando ele está mais na região de Decápolis. Então, nós vemos aqui Jesus agora recebendo hostilidade, sendo rejeitado pelas pessoas que, tecnicamente, eram as pessoas mais próximas dele, a sua família, seus irmãos e as pessoas da sua cidade. É muito interessante a gente notar isso, porque quando Jesus está em Decápolis, né, que tecnicamente é um território pagão, há mais crença fora do ambiente ali comum, né, que Jesus via. Então há mais crença fora do que dentro, né? Então é mais ou menos isso mesmo, que o santo de casa não faz milagre, né? Parecia que isso era verdadeiro aqui para Jesus também. Agora, na segunda parte do versículo 6, fala que então agora Jesus ele passa a percorrer os povoados ensinando. Então agora Jesus ele sai dali e começa a evangelizar. E no versículo 7 fala que ele chama então os 12 junto de si e enviou-os de 2 em 2. Eles deu autoridade sobre os espíritos imundos. Então Jesus agora começa a enviar os seus discípulos, fala aqui o texto de 2 em 2. Agora esse comissionamento aqui de Jesus, ele é um comissionamento preliminar, né, diferente do que acontece, por exemplo, lá no fim de Mateus, né, onde temos ali a grande comissão. Aqui é de natureza preliminar, porque os discípulos agora, a missão inicial deles é para o povo de Israel. Lembra que Jesus, no início do seu ministério, ele próprio disse que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E é isso que está acontecendo aqui. Mas essa missão, que inicialmente começa em Israel, depois ela é ampliada mais para frente
né, nós vemos o ministério de Jesus se expandindo até que Jesus fala que o evangelho tem que chegar a todo o mundo, né? Nós temos que fazer discípulo de todas as nações. Então aqui esse envio de Jesus é mais um início, né? Aqui uma missão preliminar. E aí no versículo 8 tem algumas instruções então que Jesus dá a esses discípulos. Ele diz o seguinte, né? Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Então, algumas instruções de Jesus, né, que era para levar pouquíssimas coisas nos lugares que eles fossem agora evangelizar. Aqui o bordão, né, que diz aqui no versículo 8, que Jesus fala que era para levar um bordão. Esse bordão ele é tipo uma vara, né, que era acostumado os viajantes usarem essa vara para principalmente se proteger de animais ferozes no caminho. Então Jesus fala que era para levar esse bordão, mas não era para levar nem pão, nem saco de viagem. Saco de viagem era como se fosse uma mala, né, que a gente usa uma mala hoje, mas antigamente era um saco que as pessoas levavam quando viajavam. Não era para levar nem o saco de viagem. O pão aqui, ele é usado no sentido mais genérico para comida, em geral. Então não era nem para eles levarem comida. Então a única coisa que nós vemos no versículo 8 era para levar o bordão, né? O bordão era para levar. Depois no versículo 9, em sandálias. Né? Sandálias era para levar, mas não era para levar túnica extra, né? Então era para levar só praticamente a roupa do corpo, em outras palavras. Não era para levar túnica extra. Então, né, nós vemos aqui que somente as coisas que eram absolutamente necessárias, Jesus falou que eram para eles levarem nessa viagem. Agora, por quê? Né? A gente não tem uma resposta por que Jesus fez isso. Né? Tem algumas hipóteses, alguns estudiosos que eu estive lendo sugerem que era agora para os discípulos terem total confiança em Jesus de que as suas necessidades seriam supridas. Tá? Essa é uma possível explicação, não está no texto, né? É uma mera especulação, mas pode ser um motivo. Né? O texto não nos diz por que tinha que levar tão pouca coisa nessa viagem de evangelização. Agora, no versículo 10, Jesus diz assim: sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Então Jesus disse, né, se vocês entrarem numa casa, fique ali. Agora, quem não ouvir, se vocês não forem recebidos, é para sair daquele lugar e sacudir a poeira do pé quando vocês saírem dali. É interessante essa recomendação que Jesus dá, né, de sacudir a poeira do pé, porque era muito comum, era uma prática comum dos judeus fazerem isso quando eles estavam num território pagão. Então, quando eles estavam saindo de uma terra pagã, eles sacudiam o pó daquele lugar, tecnicamente, né, para a sua terra sagrada não ser contaminada. Era mais ou menos aquilo que aconteceu no Velho Testamento, né? Os irmãos lembram aquela questão de puro e impuro, né? Então, quando saía da terra de Israel, na mente do judeu, né, eles estavam num lugar impuro. Então, eles sacudiam a poeira do pé quando eles saíam desses lugares e retornavam para a sua terra. Então, Jesus fala para fazer isso quando há rejeição ao Evangelho. E Jesus diz que isso era para ser como testemunho contra aquelas pessoas. Então, esse ato advertia as pessoas que rejeitaram o Evangelho de que
a responsabilidade dos discípulos havia acabado. E que aqueles que rejeitaram a mensagem agora teriam que responder diante de Deus por si mesmos. Era como se os discípulos tivessem lavado as mãos. Já pregamos o evangelho, vocês rejeitaram, tudo bem. Vamos sacudir a poeira do pé, vamos embora. A responsabilidade agora é dessas pessoas. E o que Jesus deixa implícito aqui nessa fala dele, no versículo 11, é de que os discípulos eles deveriam esperar rejeição ao evangelho. Então já tem uma lição muito importante aqui para nós, que o evangelho ele vai ser rejeitado. Na verdade, o evangelho sempre vai ser rejeitado pelo homem natural. Porque, como Paulo nos diz lá em Coríntios, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, para qualquer pessoa que o evangelho ser pregado, a resposta natural vai ser rejeição, a menos que o Espírito Santo abra os olhos dessa pessoa. E aí, como Paulo diz lá em Coríntios, que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Então é só realmente uma obra do Espírito no coração da pessoa que vai fazer com que ela creia. Fora isso, a resposta natural do ser humano é descrença, é rejeitar o Evangelho. E é justamente isso que Jesus está falando para eles, os discípulos, que eles deveriam esperar essa rejeição. Agora o versículo 12 fala assim, que eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Então agora os discípulos de 2 em 2 saem e eles começam a pregar uma mensagem de arrependimento. Lembra que isso foi iniciado com João Batista, Lembra que João Batista falava, a mensagem dele era arrependei-vos, e produzir frutos. E depois vem Jesus, no início aqui do capítulo 1, versículo 15, Jesus fala que é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. E agora é a mesma mensagem que os discípulos anunciam, a mensagem agora de arrependimento. E arrependimento do quê? A salvação é arrependimento dos pecados. Se a pessoa não se reconhece como pecador, não tem como ela se arrepender. Então está implícito aqui essa grande verdade, que as pessoas precisam se converter, se arrepender dos seus pecados. Então a mensagem dos discípulos era a mesma de Jesus. E é interessante que eles aprenderam a fazer a obra como? Indo. Jesus falou, vocês vão agora percorrer, e é o primeiro momento aqui em que Jesus faz esse envio preliminar. E os discípulos, eles aprendem a fazer a obra indo. E já temos uma grande lição aqui também, que nós aprendemos a fazer a obra de Deus fazendo. Muitas vezes a gente é muito teórico, fala, não, deixa eu ir para o seminário primeiro, deixa eu estudar, deixa eu me capacitar. E às vezes a gente não vai, por causa desse pensamento. Mas os discípulos, eles aprenderam a fazer a obra fazendo, colocando a mão na massa. É isso que nós vemos aqui. Eles foram e pregaram essa mensagem de arrependimento. E no versículo 13 fala que eles expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Agora a pergunta é, os discípulos eles usavam aqui o óleo como remédio? A resposta é muito provavelmente não. O uso aqui do óleo, basicamente, é meio que uma certa unanimidade nesse sentido, é que o óleo ele representava o poder e a graça do Espírito. Mas não era o óleo que curava. O pastor até falou isso lá naquele texto de Tiago 5,
de ungir com óleo. É importante a gente destacar isso, né? Por quê? Porque as curas que eram feitas, as curas que foram realizadas por Jesus e pelos discípulos, eram curas instantâneas. Eram curas miraculosas. Né? Lembra que aqui no capítulo anterior, Jesus ele ressuscitou uma pessoa, Jesus expulsou demônios. Então, as curas que nós temos nos evangelhos eram curas instantâneas e miraculosas. Não dava tempo desse óleo fazer o efeito, né? Em outras palavras. Então eram curas instantâneas. Jesus e os discípulos eles curavam as pessoas pelo toque e pelo poder da palavra, né? E provavelmente o óleo aqui ele só tem uma representação da graça, né? Do poder do Espírito Santo. Então esse é o nosso texto, né, dessa noite. Então os discípulos agora começam a pregar ali nos povoados ao redor, ensinando sobre o arrependimento. Então nós vamos, nessa noite, né, para algumas lições que nós podemos aprender aqui com esse texto. Eu queria destacar 3 aqui com os irmãos nessa noite. E a primeira lição é que as pessoas, elas tendem a subestimar as coisas com que elas estão familiarizadas. Lembra lá no início do capítulo, né, que quando Jesus começou a ensinar na sinagoga, as pessoas de Nazaré começaram a perguntar, mas que sabedoria é esta? De onde vêm esses milagres? De onde vêm essas coisas dele? A mãe dele não está aqui, a gente não conhece a família dele, os irmãos dele não convivem aqui conosco. Então eles não podiam acreditar que alguém que eles conheciam tão bem poderia ser o Messias. Eles falavam, não é possível. Né? A gente está tão familiarizado aqui com a família dele, a gente conhece todo mundo. Então, as pessoas então, elas tendem a subestimar as coisas com que elas estão familiarizadas. E trazendo uma aplicação para nós, muitas vezes nós podemos nos acostumar com aquelas coisas, entre aspas, básicas da fé, e a gente acaba meio que tropeçando na simplicidade das coisas. Às vezes a gente pergunta, né? Mas é só crer em Jesus mesmo? Não precisa fazer mais nada? Só crer em Jesus? É só orar? É só conhecer as Escrituras? É só descansar na graça? É só andar no Espírito para vencer o pecado? Mas tudo isso parece muito simples. Né? A gente está muito familiarizado com isso. Então tudo isso pode parecer tudo muito familiar e simples. Mas são essas coisas que nós precisamos. Só isso para a nossa salvação e para a nossa santificação. É conhecer a palavra. É crer em Jesus. É a oração. É o descanso na graça. É o andar no Espírito. Essas coisas que, entre aspas, a gente parece muito simples e que a gente está familiarizado, muitas vezes a gente fala, mas isso é só isso? Né? Não precisa fazer mais nada. Então, a gente tende a subestimar essas coisas que parecem elementares à fé. Né? E às vezes a gente quer buscar coisas mais sofisticadas, mais complexas. Né? E o Evangelho ele é mais simples. Né? O Evangelho ele é simples. É a fé, né? É a suficiência de Jesus. É o andar pelo Espírito. Depender da graça diariamente. Então, que essas coisas não sejam subestimadas por nós. Né? Então, essa é a primeira aplicação que eu queria trazer. A segunda lição que eu queria tirar aqui desse texto, né, do profeta que não teve honra na sua casa, a segunda lição é que a incredulidade ela é um pecado gravíssimo. A incredulidade é o que impede o homem de chegar a Deus. É o que condena o homem a ir para o inferno. É a incredulidade. O texto nos diz que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, senão curar alguns poucos enfermos.
E no versículo 6 se fala que Jesus se admirou da incredulidade deles. Então a incredulidade é aquilo que mantém as pessoas separadas de Deus por toda a eternidade. Mas só que é interessante que a incredulidade, ela pode às vezes pairar, até às vezes na mente do salvo em alguns momentos. Eu estive estudando um comentário do J.C. Ryle e ele falou isso. Eu achei interessante esse ponto que ele trouxe. Ele diz mais ou menos assim, que nunca será demais a nossa vigilância contra o pecado da incredulidade. E aí ele faz uma exortação, ele fala: exerçamos cuidadosa vigilância sobre nossos próprios corações quanto à questão da incredulidade. Continuemos a vigiar nossos corações, mesmo depois de havermos crido no Senhor. A raiz da incredulidade nunca é totalmente destruída. É muito interessante o que ele vai dizer agora. Ele diz assim, basta que deixemos de vigiar e orar, e logo surgirá uma grande safra de incredulidade. Não é muito verdade isso? Eu enxergo isso, às vezes, na minha própria vida. Basta a gente dar uma brecha, a gente deixar ali de vigiar, e aí, de repente, a raiz da incredulidade começa a crescer. E nós, às vezes, duvidamos. Então, é muito importante, esse ponto, que o Riley trouxe, que nós temos que vigiar sobre o nosso próprio coração. Jeremias diz que o nosso coração é o quê? Enganoso. Nosso coração é enganoso. Então, como ele diz, basta que deixemos de vigiar e orar e logo surgirá uma grande safra de incredulidade. Então nós precisamos vigiar, A incredulidade é um pecado muito grave. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que eu queria trazer não é uma aplicação que sai diretamente do texto, tá? Mas eu acredito que é uma possível aplicação aqui, de uma maneira, como eu disse, não é algo que a gente vê isso direto no texto, mas de uma forma indireta. Me chamou muita atenção o ponto de Jesus enviar os discípulos de 2 em 2. O texto não explica para nós, por que Jesus escolheu fazer dessa forma, mas eu acho interessante um ponto aqui sobre a questão da comunhão cristã, que eu acho que é uma aplicação possível. Como eu disse, não está no texto, mas eu acredito que acho que a gente pode, como uma aplicação possível, extrair isso daqui. Então Jesus ele envia os discípulos de 2 em 2. E é muito interessante, essa questão da comunhão cristã, porque a comunhão cristã ela é uma bênção para o salvo nessa terra. 2 pessoas trabalhando juntas farão mais do que 2 que estão trabalhando separadamente. Porque um vai ajudar o outro nas decisões e cometerão menos erro. Poderão ajudar-se mutuamente nas dificuldades e fracassarão menos. Poderão animar um ao outro quando se virem tentados à ociosidade. Poderão consolar um ao outro nos tempos difíceis e não se deixarão vencer pelo desânimo. É interessante que Eclesiastes 4:10 nos diz assim: ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Muito interessante, eu acho que pode ter passado até isso na mente de Jesus, O texto não nos diz, mas eu creio que Jesus enviando de 2 em 2 é justamente para um ajudar o outro, para um não deixar o outro desanimar. E isso é a comunhão cristã, que é um conceito que nós vemos em todo o Novo Testamento. Se a gente fazer um estudo sobre o tanto que a Bíblia fala de uns aos outros, a gente vai ficar abismado. O Novo Testamento inteiro está cheio de uns aos outros, reforçando a importância da comunhão cristã. A comunhão cristã é uma das maiores bênçãos desse lado da vida.
que nós temos que aprender com isso? É que nós precisamos nos aproximar uns dos outros, para que nós possamos ajudar e sermos ajudados. Porque na corrida cristã, todos nós vamos ter algum momento de debilidade. Então, às vezes, eu estou bem hoje e eu posso ajudar alguém. Mas amanhã pode ser que eu esteja mal e eu vou precisar ser ajudado. E é isso o que a comunhão cristã faz. Ela fortalece a igreja, né? Ela fortalece um ao outro para que nós continuemos na nossa caminhada, que nós não desanimemos, para que nós não fracassemos no caminho. A comunhão, o apoio mútuo, além de tudo isso, ele também suaviza as dores e as dificuldades que cada um tem e nos fortalece espiritualmente. Então, a comunhão cristã é uma das maiores bênçãos que nós temos neste lado da vida. É algo que Jesus ensinou, os apóstolos ensinaram, e nós precisamos aprender isso, né? Nos aproximar das pessoas para que possamos ser ajudados e fortalecidos na fé diariamente. Eu queria só terminar, né, dentro desse tema da comunhão cristã, lendo aqui para os irmãos Hebreus 10, 24 e 25, que nos diz: consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? Quando ele diz aqui, né, não nos deixemos de reunir como igreja, né, não é apenas quando a gente está aqui, porque o Novo Testamento ele entende igreja como as pessoas. Né? Então, quando Jesus fala, né, que onde eu tiver, né, 2 ou 3 em meu nome, ali estou. Então, reunir como igreja não é só aqui, pode ser fora também. Né? Então, ele fala que nós precisamos estar juntos para nos incentivarmos ao amor, às boas obras e para nos encorajarmos uns aos outros. E é isso que vai nos dar força para continuar a nossa caminhada. Então, esse é o terceiro ponto que eu queria deixar para os irmãos, né, a comunhão é muito importante, aproximarmos das pessoas, isso é muito importante. É uma das formas, né, que o próprio Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram para a edificação do corpo de Cristo. Então, que Deus abençoe os irmãos, é isso que eu tinha para trazer nessa noite.